Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam muitíssimos bem-vindos. Estamos começando uma aula muito especial para desbravar um pouco mais dos vinhos argentinos, alguns vinhos que mais têm destaque aí no mundo, alguns vinhos que mais se ganham relevância entre críticos, pesquisadores, degustadores, jornalistas, especialistas, são os vinhos argentinos. E Salta é uma região muito especial, uma região realmente super diferenciada. E eu vou já trazer aqui para vocês um desafio interessante, que é já começar degustando um vinho de Salta, né? E aqui daqui a pouco eu mostro para vocês. Servir agora, comecinho da aula. O vinho tem um perfil aromático muito amplo. E, aliás, vamos avaliar esse vinho, vamos prestar atenção nele como um todo. Então a gente pode ver visualmente, ó, é um vinho que tem uma intensidade, é um vinho tranquilo, né? Um vinho branco, tranquilo, é um vinho límpido, tem uma intensidade de cor média para vinhos brancos e muito interessante, né? Tem essa cor, é um vinho branco, tem um amarelo que é um palha já com uma intensidade um pouquinho maior entre um palha e um dourado e uma intensidade média de característica visual e bastante brilhoso. Mas o que mais chama atenção nesse vinho não é necessariamente a parte visual, mas vamos levar para o nariz. Intensidade média a mais para muita. É um vinho correto de aromas, todos os aromas são positivos. Já sem agitar a taça, lembra muita fruta, me lembra muita nota floral. E lembra até uma nota meio de gengibre, mas principalmente fruta e notas florais. Um floral bem evidente. Agitando a taça, 3, 4 voltas. Aí fica com muita intensidade de aromas, fica muito frutado, ele fica com uma nota de um damasco maduro, ele fica com uma nota de que lembra até um toquezinho de manga e depois muito aroma de pupurri de flores, lembra flor branca, lembra um toque de flor amarela. E tem até um toquezinho de maracujá, né? Um toquezinho até de flor de maracujá, aquela florzinha branca do maracujá. Então, um perfil aromático intenso e com uma boa complexidade de aromas. São todos aromas muito bem integrados. Então, não tem aquele aroma floral muito intenso, mas cansativo. Aqui tem um aroma floral intenso, mas muito bem integrado com esses outros aromas de fruta. Esse toquezinho de gengibre, um pouco mais de gengibre seco. E muito interessante. Muito interessante, porque torrontés normalmente acaba tendo aquele aroma mais floral, um pouco cansativo, muitas vezes. E aqui não, aqui é se apresentando muito bem. Em boca. Hum. Interessante. Floral parece bem. Em boca, o frutado. Muito evidente essa nota desse maracujá. Nota aí já um pouquinho, lembra um pouco semente de maracujá, né? Sabe quando a gente mastiga aquela sementezinha do maracujá? Tem uma característica bem peculiar. Tem um toquezinho meio um herbalzinho, né? Depois também um pouquinho. Deu um pouquinho de herbal junto com aquela fruta do maracujá. Lembra de novo a nota do damasco. Lembra muito flor branca, né? Essa flor do maracujá também em boca. E bem amplo de sabores, assim. Sabores bem intensos, mas muito gostoso. Agora, o que chama atenção aqui nesse vinho é que... Vou tomar mais um gole. Ele é seco. Não tem tanino. Mas corpo, médio mais. Acidez, média mais. Tô falando que vocês, estou salivando. Salivando, ou seja, torronteias que tem acidez. Intensidade de sabor é também uma intensidade mais intensa e uma persistência de sabor média mais.
E características de sabor, essas frutas bem evidentes, essa nota floral bem evidente, mas são várias, são mais de um perfil de fruta, mais de um perfil de flor, e muito bem integrado, e não é cansativo, e é amplo, e eu ainda tô com um pouco do sabor do vinho na boca, ainda é residual, claro, né, aquele sabor para avaliar como persistência, ali um residualzinho, mas tem um pouco da acidez, ou seja, traz bastante frescor ainda do vinho em boca. E isso chama atenção. O nível de qualidade desse torrontés, com certeza, é um torrontés muito bom. Ele é muito bom. Tá, ok, entre bom e muito bom, dá para discutir, mas ele é acima da média de torrontés. E olhando um pouquinho essa garrafa, a gente vai ver que ele é Vale de Calchaquí, que Salta. Ou seja, ele é da província de Salta. Claro, é do dono do Rez, né, que é o dono da Colomé, que é uma vinícola. E aqui é legal, né? Que bonito o rótulo. Ele bota aqui, ó. Altitude dos vinhedos, 1.700 metros. Olha só, 1.700 metros. E vou dizer para vocês que quando a gente fala de Salta, isso são vinhedos baixos. É isso mesmo. Ou seja, quando fala de Salta, isso são vinhedos baixos. São os vinhedos mais baixos de Salta que passam de 3.000 metros de altitude. E dá para já comparar com outros torrontés, e por isso eu gosto muito dos vinhos de Salta, é que ele tem uma amplitude de sabor, tem amplitude de características, os sabores são muito equilibrados, mas é muito fresco. Ele tem muito frescor, ele é um vinho branco que ele é muito fresco. Hum. Ele é vinho que se a gente colocasse para harmonizar, para colocar tranquilamente aqui frutos do mar com mais sabor, dá para colocar carne branca tranquilamente, dá para colocar até carne de porco um pouco mais leve, saborosa, dá para colocar aqui, um pouquinho até mais de gordura. Olha, tô para dizer para vocês aqui que tem recursos muito interessantes. Eu fiz vários testes de harmonização com esse vinho, porque eu acho que ele entrega muito para um torrontés. Mas a gente vai ver isso agora, por que que Salta tem essa peculiaridade. Claro que a gente tá falando de um torrontés riojano, que é um torrontés, que é uma variedade um pouco mais equilibrada em características, porque o torrontés mendoncino e sanjuanino são duas variedades que acabam tendo mais intensidade aromática, um peso, mas acaba tendo um pouco menos de acidez. Aqui não, ele é muito fresco. Tem muito frescor nesse vinho. E esse frescor ele é muito positivo, porque traz muito equilíbrio para esse vinho como um todo. E isso chama muita atenção. E se a gente pegar e já avançar um pouquinho para a gente entender, vou deixar o vinho aqui para vocês darem uma olhada, e avançar um pouquinho, falar dos vinhos de Salta é falar de vinhedos de altitude. Ou seja, os vinhedos de Salta são a partir de 1.600 metros. São regiões é uma grande região, uma grande província, mas com várias regiões diferentes de vinhos, regiões que vão transitar entre diferentes composições de solos e diferentes altitudes. Agora, são vinhos simplesmente de muita personalidade. São vinhos com muita intensidade característica. E hoje, cada vez mais produtores de restante da Argentina e alguns produtores locais, que são somente Salta, fazendo projetos incríveis de vinhos muito, muito, muito interessantes. Então a gente já tem projetos como a Malaya, a própria Piatelli, né? A Colomé, que é uma das pioneiras da região, né? E a Colomé, quando começou aqueles projetos, é um projeto meio peculiar, assim, tipo, poxa, vinhedos de tanta altitude, tão diferentes. Tanto que a Colomé faz esse projeto aqui chamado Altura Máxima, que são seus vinhedos que passam de 3.000 metros de altitude os vinhedos. Gente, isso é muito alto. Isso é muito alto. E aí faz um perfil de vinho muito diferente, né? Perfil de vinho completamente diferente do que a gente está acostumado. Mas de modo geral, a qualidade dos vinhos de Salta, que eu já vou explicar para vocês a questão da província, as regiões e tudo mais, é uma qualidade alta. E já dá para a gente pensar que são vinhedos de altitude. Salta são vinhedos a partir de praticamente 1.600 metros, vamos botar aí 1.500, tem algumas áreas ali um pouquinho menos altas, vamos chamar assim, porque mais baixas não tem como a gente falar. Num grande vale, que formam duas cadeias de montanhas, ou várias cadeias de montanhas mais peculiares, né? A gente tem do lado
oeste, toda a cadeia é incrível, né? A gente fica pensando, simplesmente apaixonante, né? Que é o nosso, entre aspas, os nossos Alpes da América do Sul, que é a Cordilheira dos Andes. E no leste, outras cadeias montanhosas que formam um grande vale ali no meio, que é onde Salta vai estar. Mas com vinhedos a partir de 1.500, 1.600 metros de altitude. Ou seja, a altitude faz um papel preponderante. E isso é significativo porque se a gente compara com Mendoza, os vinhedos de Mendoza, eles chegam até 1.600 metros de altitude. Salta parte dessa altitude. Ou seja, os vinhos são diferentes. E aí a gente vê esse cenário, como a gente está vendo aqui na foto, lindíssimo, né? De cadeias montanhosas. Essas cadeias de montanha se formaram há mais de 5 milhões de anos e criaram um grande vale. E esse grande vale vai concentrar aí a maior parte dos vinhedos de Salta e suas peculiaridades. Mas antes de a gente falar do que são essas peculiaridades, como elas se comportam e tudo mais, vamos entender o seguinte. Os vinhos de Salta hoje, por quê? Porque isso pode mudar, né? Isso pode mudar. Ou seja, a gente sabe que vai, conforme o tempo vai mudando, os estilos de vinho, os conceitos, as ideias vão mudando também, né? E Salta é uma região que está muito atenta para o que está acontecendo no mundo, porque é o que faz vender vinho a demanda do consumidor. O consumidor diz, eu quero provar tal vinho, gosto de tal vinho. Então a tendência é os vinhos se movimentar para esse lado. Mas hoje em Salta, com certeza, o que tem mais destaque hoje são os vinhos brancos, principalmente esses vinhos brancos um pouco mais aromáticos. É o melhor local para a Torrontés em toda a Argentina. Torrontés é uma uva argentina hoje, né? A gente já sabe que Torrontés Riojano, por exemplo, é uma uva autóctone argentina, nasceu na Argentina, cruzamento de outras uvas, e os vinhos tintos de médio para encorpados, ou seja, vinhos tintos mais intensos. E a gente vai entender por que daqui a pouco. Ou seja, esse é o grande destaque hoje dos vinhos de Salta. São vinhos brancos mais aromáticos, grande destaque para Torrontés, e vinhos tintos mais intensos, com mais intensidade de características, não só aromáticas, mas vinhos tintos com muita estrutura de corpo, tanino e intensidade de aromas e sabores. Por quê? A gente começa a entender um pouquinho agora. Vamos começar o seguinte. Vamos começar localizando aonde está Salta. Então, o que a gente tem aqui? O mapa da Argentina. Vocês estão vendo aqui marcado nesse mapa. Tudo que é coloridinho é a Argentina, ok? Fazendo fronteira com o Paraguai, com a Bolívia ao norte, né? Principalmente com o Chile aqui a oeste. E o que vocês estão vendo, dá uma limpada aqui. Vocês estão vendo marcadinho coloridinho, são as regiões vitivinícolas da Argentina, agrupadas em 4 grandes áreas, que envolve várias províncias, e dentro dessas províncias, várias regiões produtoras. Então, essa é a classificação oficial do vinho argentino hoje, dividido em 4 grandes áreas. Região norte, região que eles chamam de Cuyo, mais central, região da Patagônia e a região atlântica. A Atlântica fica mais perto do Oceano Atlântico. Tirando a região atlântica, as outras 3 agrupamentos, eu estou falando de macro-regiões, Norte, Cuyo e Patagônia, elas são regiões que estão na fronteira com o Chile, ou seja, bem próximos à Cordilheira dos Andes, que a gente sabe que essa cadeia montanhosa que faz a fronteira entre o Chile e a Argentina. Nosso foco hoje é Salta. Salta está lá na região norte. A região norte, as áreas vitivinícolas lá da região norte são divididas em 4 províncias: Jujuy, Salta, Tucumã e Catamarca. Uma dessas províncias na Argentina seriam como se fossem os nossos estados aqui no Brasil, certo? Uma dessas províncias que está aqui, e aliás, que é a maior província
vitivinícola da região norte, que está aqui mais ou menos para a gente pegar essa referência, é a província de Salta, que é o tema da nossa aula de hoje. Província de Salta, ou seja, província é como se fosse o estado, né? Estado de Salta, isso gera muita confusão, então é legal prestar atenção nisso. Estado de Salta, província de Salta, na Argentina, tem a capital da província, que é uma cidade que também se chama Salta, por isso que gera confusão. Então, as províncias na Argentina acabam que têm as suas capitais também normalmente com o mesmo nome, como é, por exemplo, a província de Mendoza, que também tem uma capital, uma cidade chamada Mendoza. Então, na província de Salta, a gente tem uma cidade, que é a capital dessa província, também com o mesmo nome da província, chamada Salta. E nós vamos estar falando hoje sobre a província de Salta. Dentro da província de Salta, tem várias áreas de destaque para a produção vitivinícola. Entre elas, a mais destacada, que é o famoso Vale de Cafayate. Mas a gente chega lá daqui a pouquinho. Então, aonde a gente está? No norte da Argentina, quase lá na fronteira com o Paraguai e principalmente com a Bolívia. Né? Então, a gente vai falar porque nós estamos no extremo norte. E isso é relevante porque já começa a dar o direcionamento de macro-influências da região. Por quê? Tá para a gente pegar uma referência aqui, tá? De modo geral, na Argentina, as regiões produtoras, quanto mais para o norte, mais altitude. Então, a Patagônia tem um pouco menos de altitude, região Cuyo, onde está Mendoza, vai começando a ter mais altitude, chega no norte, tem muita altitude. Não à toa que aqui em Salta a gente tem alguns dos que são considerados os vinhedos mais altos do mundo, de maior altitude do mundo. 3.111 metros de altitude. Isso é muito alto para a produção vitivinícola. É surpreendente como é que a videira consegue aqui se desenvolver também. E isso é muito bom, porque o que está acontecendo? A gente também está indo mais para o norte. No hemisfério sul, quanto mais para o norte, começa a ficar um pouco mais quente, né? Só que aqui compensa muito por causa da altitude. Olhando essas informações aqui oficiais da Wines of Argentina, a região norte, ela tem vinhedos de muita altitude. Então, para a gente pegar essa referência, né? Ou seja, da Patagônia, passando por Cuyo, chegando ao norte. No norte, a gente vai ter vinhedos passando de 3.000 metros de altitude. Esses vinhedos, e a gente... É legal pensar essa referência, né? Esses vinhedos de maior altitude e essa altitude, primeiro ponto de referência para a gente é, quanto maior a altitude, a gente sabe que mais baixa a temperatura média anual. Então, mais ou menos, aí, a cada 150 metros que sobe de altitude, a média da temperatura cai em torno de 1 grau. Então, o que a gente tem aqui? No norte, regiões um pouco mais frescas, mas com bastante insolação. E principalmente com muita amplitude térmica. Gradual de temperatura máxima do dia para o mínimo da noite. Tem muita amplitude térmica aqui no norte. E esses fatores vão se somando e vão dando o que a gente chama, né, que é o perfil característico dos vinhos de Salta. Mas avançando um pouquinho mais, aqui já olhando um pouquinho, né, a Bodega Colomé, e aqui a gente já consegue ver, né, o quanto ela tem altitude, né? E aqui, tanto que a gente está falando aqui de 2.300 metros, a gente está vendo aqui atrás um pico de montanha com neve eterna, né? Ou seja, nevado, ou seja, para entender aqui o quanto aqui também faz frio no inverno. Inclusive, o vinho que eu estou provando com vocês é dessa vinícola. Organizando um pouco essas informações, e aqui isso é bem relevante para a gente
conseguir se situar. E depois eu vou voltar nesse vinho, porque eu vou servir. Eu servi ele com a temperatura um pouco mais baixa, ele estava em torno de 5 graus quando eu servi o vinho. E já estava com toda aquela amplitude. E eu deixei a taça aqui para ir provando. Enquanto a gente vai fazendo as degustações aqui. Enquanto, né, vou fazendo algumas degustações enquanto a gente vai passando pela nossa aula. E olha, um perfil aromático, chama atenção porque ele é muito amplo, né? Ele é muito amplo em sabor. Principalmente em sabor, né? Também em aroma, mas principalmente em sabor. Eu acho que esses são os grandes destaques aí dos vinhos de Salta. E vou deixar aqui, vou provando com vocês, porque chama atenção também o quanto o quanto esse vinho vai mudando, né? O perfil dele tá ficando mais amplo, mas tem muita acidez, então ele não fica enjoativo, mesmo ele esquentando, ele ainda é muito gostoso. Bom, já dá pra gente pensar, né? Essa altitude que a gente tem aqui extra é que também traz muito frescor para os vinhos. Isso com certeza. Falando no norte, da região norte como um todo, ela produz algo em torno de 3% de todo o vinho da Argentina. Ou seja, é muito pouco. É muito pouco. É uma região que tem volumes muito pequenos de modo geral. E são regiões. Eu não vou dizer que são regiões novas. Por exemplo, Salta, que é a principal. Então, para a gente falar aqui, se a gente está falando que 3% do vinho da Argentina vem dessa região, 3% apenas, ou seja, 97% vem de fora, Salta representa 2,5%, 2,7% desses 3%. Ou seja, é o maior volume disparado da região norte. As outras áreas, Jujuí é muito pequena, Tucumã está começando a se desenvolver, Catamarca também está se desenvolvendo já há um pouquinho mais de tempo, mas são regiões pequenas. Então, Salta é o principal volume da região norte. Mas nós estamos falando aí de uma quantidade de vinhedos em Salta de mais ou menos aí um pouco mais de 3 mil hectares. Ou seja, um pouco mais de 3 mil hectares. É pouco. É pouco para um país que é um dos maiores, entre os principais produtores de vinhos do mundo. Está falando de um país que está brigando ali sempre pela quinta posição, sexta posição dos maiores produtores de vinhos do mundo. Então o volume de Salta é um volume pequeno. O segredo de Salta tá na qualidade e no perfil dos vinhos. Qualidade e perfil dos vinhos, porque a régua de qualidade dos vinhos de Salta é uma régua mais alta. Característica que a gente já começou a falar. Então, altitude e altitudes realmente significativas a partir de 1.500 metros, 1.600 metros, passando de 3.000 metros. Né? Inclusive, eles já falam, olha, tem vinhedos experimentais que estão chegando a 3.300 metros de altitude, ou seja, passando dos 3.100 metros ali que a gente tem os vinhedos da Colomé. E os vinhedos da Colomé são vinhedos já bem constituídos, não são testes, né? São vinhedos implementados. São vinhedos realmente destacados, né? Jujuí, que é um pouco mais para o norte, também tem vinhedos aí a 3.300 e alguma coisa. Então são realmente, chama atenção nesse perfil. Vinhedos de bastante altitude. Mas, focando especificamente em Salta, e agora, né, direcionando e até aproximando um pouquinho mais o mapa, então, Salta parte de uma província, ou seja, uma grande área de vinho. Essa área de vinho, então mais ou menos que a gente vai pegar aqui, ó, essa aqui seria mais ou menos a província de Salta, é a maior província da região norte. Aqui é a capital, cidadezinha de Salta, onde vocês podem... É uma cidadezinha muito bonitinha, ela lembra muito aqueles filmes da Espanha, que lembra a Espanha de séculos atrás. Ela lembra um pouquinho, sabe, um pouco do filme do Zorro, assim, né, aquelas construções que não são aqui, né, o Zorro já se passa
em outras áreas, né? Se passa em outros países, né? E a gente tem toda essa pegada aí, nessa pegada espanhola e tudo mais. E a cultura espanhola que ela é muito evidente. E Salta é uma cidadezinha que lembra muito essa cultura, né, de filmes da Espanha dos séculos passados. E muito bonitinha. Claro que é tudo pequeno aqui, né? Dentro da província de Salta, a gente tem algumas áreas que são áreas relevantes para vinhos. Dentre elas aqui, na própria em volta da cidadezinha de Salto, a gente tem alguma coisa de vinhedos interessantes. A gente tem áreas como Cati, que é bem interessante, pequena, mas interessante. Molinos, o Vale de Cafayate, que é a mais destacada. Então são áreas que são distintas em altitude, em composições de solo, em exposições de exposições solares, né? E que chama muito atenção pelo seu perfil diferente de vinhos. O que acontecia antes em Salta? Antes da gente entrar nos pormenores, a gente já vai entrar nos pormenores. O que era comum aqui? Esses vinhedos dessas áreas, eles já estão implementados há muito tempo. Aliás, existe vinhedos e vinhos em Salta mais ou menos desde 1600 e alguma coisa. Falou, nossa, mas tanto antigo? Sim. Os colonizadores espanhóis, eles vêm tomando conta aqui da região, eles chegam lá pelo México, né, e vão descendo, vindo em direção ao sul, e daqui a pouco eles chegam na Argentina. E quando eles chegam na Argentina, eles trazem a cultura do vinho para os dogmas e os ritos católicos, porque os padres vêm juntos. E os catequizadores, né, eles vêm juntos, os catequizadores da Igreja Católica. E eles acabam trazendo a cultura do vinho também. Então eles trazem a videira, implementam a videira, e a videira eles começam a lidar, manusear para produzir o vinho para missa. Então a gente tem a história, ou na história de Salta, a cultura do vinho já desde 1600. Claro, o grande salto, apesar da redundância, né, a grande mudança do perfil dos vinhos de Salta vai acontecer a partir de 1800, que a gente vai ter, né, principalmente a partir de 1860, a gente vai ter várias questões relacionadas ao crescimento e o desenvolvimento urbano, né, a questão de novas áreas com um pouco mais de estrutura, a questão dos acessos, melhor, a questão do desenvolvimento social. E essa região começa a se destacar, mas muito como região agrícola. Região para produção agrícola, uma vez que a principal região agrícola para vinho fica um pouco mais para o sul, lá na região de Mendoza. Porque Mendoza tinha a travessia, passa por Mendoza, a travessia para Santiago, no Chile. Travessia terrestre para chegar do lado chileno, ou do lado chileno para chegar do lado argentino. Então essa região ela foi se desenvolvendo muito mais rápido. Não à toa que, né, a maior parte, o maior volume de produção dos vinhos argentinos estão na província de Mendoza, até hoje. E no norte foi se desenvolvendo uma área agrícola fazendeira, mas muito bonita. Áreas de altitude, áreas de pouca valorização financeira, porque era uma área muito difícil, muito agreste. O inverno aqui é muito frio. O verão é bem quente durante o dia, chega a 38 graus durante o dia. Só que à noite a temperatura no verão cai para 10 graus. Chega a cair 20 graus de temperatura, ou seja, mesmo as noites no verão aqui são frias. E são regiões que são muito ensolaradas também. Eu já vou explicar isso para vocês. Chove muito pouco aqui. Eles não sabiam, mas esse fator de pouca chuva, solos com boa drenagem, mesmo quando tem umidade, eles têm bastante água, eles têm água em abundância, tem vários rios que se formam do degelo dos Andes, então eles têm bastante irrigação. Então, irrigação é algo bem importante na Argentina, local que chove pouco. E eles tinham uma maturação muito boa da uva. Os vinhos daqui sempre foram reconhecidos como vinhos de maior intensidade, de maior potência. Mas em áreas de altitude, ou seja, os vinhos também tinham um frescor extra que outras regiões da Argentina não tinham. Então, tanto que os vinhedos de Salta
Então, hoje situados aí de 1.500, vamos botar de 1.500 passando de 3.000 metros, são os vinhedos mais altos do mundo. Bom, então, Salta uma província com várias áreas de vinho. A gente já vai ver essas áreas em detalhe, vamos ver um pouco mais do terroir também. Nessa província tem uma cidadezinha que se chama Salta. E, aliás, para quem for visitar essa região, que eu recomendo fortemente, que é uma cultura muito peculiar, é uma região enoturística que cresce bastante, hoje tem estruturas enoturísticas muito legais. A gente viu, né, eu mostrei para vocês na foto anterior, são as cores, né, eles falam, as cores de Salta são muito peculiares, vocês estão vendo aqui esse avermelhado, meio puxadinho, às vezes para um roxo, para um azulado, né? Por quê? Porque é uma região muito rica em minerais. Então esses minerais trazem colorações muito diferentes para as formações rochosas. E essas formações de montanha também traz muitos atrativos para turismo de aventura, turismo rural e agora cada vez mais turismo enológico, né? O enoturismo. Então são regiões com bastante estrutura. Não vou dizer com bastante estrutura, isso não é o termo, mas regiões que cada vez mais têm estrutura, já tem uma estrutura bem adequada, mas cada vez com mais estrutura para receber os turistas, e isso vai fazer a região se desenvolver muito, muito rapidamente, ou seja, cada vez mais. Tá, vamos começar a organizar a parte de terroir agora, tá? Para a gente começar a se entender um pouquinho mais. Primeiro, chuva. É uma região que chove muito pouco. Chove algo em torno de 200 milímetros por ano. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas esse um pouco mais, um pouco menos, e também depende da área. Esse um pouco menos é em torno de 100 milímetros, esse um pouco mais é em torno de 250 milímetros. Ou seja, é pouquíssima chuva. Pouquíssima chuva faz o quê? Eles precisam de irrigação. Só que aqui é uma região que tem menos habitantes. É uma região um pouco mais agrícola. Ou seja, não tem uma demanda de água para a população tão grande quanto tem em Mendoza. Então aqui tem água em abundância do degelo dos Andes. Então os Andes começam no verão a derreter. Esse derretimento como um todo, né, acaba escoando um pouco mais essa produção. E essa produção acaba escoando um pouco mais essa água. E essa água sendo direcionada para a produção vitivinícola, agrícola como um todo. Então, são regiões agrícolas muito importantes, principalmente quando começa a faltar água, como é o caso de Mendoza. Região de altitude, então, passando de 1.500 metros mínimo, passando de 13.000 metros máximo de altitude dos vinhedos. Muita amplitude térmica. E isso faz com que, primeiro, a gente está aqui dentro de um grande bolsão de seca, que eles chamam. O que é um bolsão de seca? O principal vale de produção de Salta é o chamado Vale de Calchaquí. No Vale de Calchaquí, eu já vou mostrar para vocês, ele é um vale que cruza praticamente toda a região norte. Aqui ele tem quase 300 quilômetros, né? Mais de 270 quilômetros. Esse vale, ele se formou com várias cadeias de montanha, mas duas principais, uma no oeste e uma no leste. E essa cadeia de montanhas, primeiro, a cadeia de montanha do leste bloqueia a chuva que vem lá do Oceano Atlântico. E a Cordilheira dos Andes bloqueia a chuva e a umidade que vem lá do Oceano Pacífico. Ou seja, o Vale de Calchaquí, ele é um vale muito seco. E os vinhedos de Salta, eles estão todos praticamente dentro desse grande vale. Ou seja, é um vale muito seco. Mas como tem água em abundância, eles usam a água para irrigação tranquilamente. Mas tem que irrigar. Depois, as uvas tintas são as maiores protagonistas da região. Ou seja, quase 70% de Salta são uvas tintas. Já vamos dar uma olhada nelas. 28%, quase 29%, são uvas brancas, dentre as principais Torrontés e Chardonnay. E as uvas rosadas, que são as uvas criojas principalmente, que são uvas que fazem vinhos. São uvas vitiviníferas, mas que fazem vinhos um pouco
menos valorizados, assim, né? Até agora estão tentando fazer um resgate dessas uvas, tentando dar uma valorização, são uvas um pouco mais resistentes à seca, mas fazem vinhos com menos intensidade de cor, são normalmente uvas tintas, tem algumas brancas, mas principalmente tintas, com menos intensidade de cor, e por isso que eles chamam de uvas rosadas. Eles têm um pouco de vergonha, entre aspas, dessas uvas, que a gente tem entre as principais, a cereja, a crioja chica, a lista prieto, a gente tem algumas variedades aí entre essas uvas rosadas. Bom, vinhedos de muita altitude, pouca chuva, muita amplitude térmica. O que nos leva a pensar? Vinhos que vêm de uvas de longa maturação. E isso para os vinhos tintos, ou para as uvas tintas, né? Que vêm de as uvas tintas que vão ser protagonistas, vão dar origem aos vinhos tintos, faz com que as uvas aqui em Salta tenham uma maturação extra. E essa maturação extra, primeira coisa, faz com que desenvolva mais aromas e mais sabores. Então, os vinhos de Salta, como um todo, são vinhos com muito sabor. São vinhos com muita amplitude de aromas diretos e de aromas indiretos, né? Ou seja, de sabores em boca. E esses sabores normalmente associados a frutas mais maduras, a vinhos com um caráter de fruta mais maduro, um caráter de fruta mais destacado, um caráter de fruta mais evidente, principalmente essas frutas maduras. Vinhos tintos têm aquele caráter de uma fruta um pouco mais preta, vinhos brancos aquele caráter de uma fruta um pouco mais fruta madura, fruta tropical e tudo mais. E não à toa que essa região, muitas vinícolas começaram a se desenvolver destacando os vinhos tintos, principalmente Malbec. Por mais que a gente não esteja em Mendoza, Malbec aqui é uma uva muito importante, como a São Pedro de Acorruia, que foi uma vinícola que eles fizeram uma parceria, dentre quais Michel Rolland entrou como sócio, que a gente consegue ver, né? Olha lá o vale, Calchaquí lá no fundo, né? Olha como é bonita as cadeias montanhosas, aqui a gente tem a vinícola um pouco mais de altitude. E Michel Rolland veio para cá para explorar essa região, porque é uma região realmente muito destacada pelos seus vinhos e tudo mais, principalmente os vinhos intensos, tintos, na qual Michel Rolland é um grande especialista, né? E não à toa que ele começou a fazer vinhos espetaculares. E quando Michel Rolland vem em 98 para Salta, o mundo começa a olhar, ué, esse cara tá indo para Salta, porque ele descobriu um terroir aqui que chamava muito atenção. E aonde a gente tá? A gente tá aqui, ó. Aqui no norte. Esse terroir, esse local com vários perfis de vinhedos. Um local realmente semiárido, como a gente viu. Esse semiárido com bastante água para poder fazer irrigação. Solos, principalmente solos franco-arenosos. A gente sabe que solo arenoso tende a desenvolver um perfil aromático mais interessante. Um local com muita altitude. Então, imagina, os vinhedos mais baixos têm 1.500 metros. Vamos botar por 1.500. Os vinhedos mais altos passam de 3.000. Muita altitude. Solos com uma profundidade, uma permeabilidade muito grande, mas uma profundidade muito grande. Ou seja, a rocha-mãe está profunda, onde as raízes da videira podem se desenvolver, tanto que tem muitas vinhas velhas aqui nessa região. Uma presença de pedras interessantes. E essa amplitude térmica que passa de 20 graus entre o dia e a noite, principalmente no verão, faz com que, durante o dia, a videira acelera o seu processo de amadurecimento. Durante a noite, ela desacelera. O fato dessas cadeias montanhosas proteger e formar um bolsão de seca aqui, nessa área, faz com que não só se tenha pouca chuva, mas também se tenha pouca nuvem. Ou seja, a gente tem um excesso de sol, uma quantidade extra de sol, uma quantidade extra de radiação solar, que também vai ajudar no processo de amadurecimento das uvas. Só que como a noite ela é fria, então vamos lá, no verão aqui chega perto de 40 graus durante o dia, mesmo a mais de 1.500 metros de altitude. Porque tem bastante sol, bastante radiação. Só que à noite essa temperatura cai para 12, 14.
no verão. Ou seja, a videira à noite ela desacelera muito rapidamente o seu metabolismo e faz com que estenda muito o período de amadurecimento da uva e a videira como um todo vai gerar uvas com muita acidez, com mais características aromáticas e com mais estrutura, porque como nós estamos falando de uvas em altitude, como tem uma radiação solar extra aqui, tem mais radiação, a videira precisa desenvolver uvas com a casca mais grossa, porque senão a uva vai queimar com a radiação. Essa casca mais grossa, que consegue amadurecer muito bem, também vai gerar vinhos com mais cor, com mais tanino e com mais aromas e mais sabores. E muitos aromas e sabores vêm da casca da uva. Então, por isso que as uvas tintas se destacam tão bem aqui. Esse solo, né, arenoso, esse solo, né, franco-arenoso, né, com silt, com areia, um pouco de argila, um pouco de pedra, são solos coluviais e são solos aluviais, né? Então, são esses solos que misturam, vamos pensar em leito de rio, né? Solo aluvial mais clássico, que mistura um pouco de areia, um pouco de argila, um pouco de pedra. Nos leitos de rio, de modo geral, acaba tendo bastante matéria orgânica, mas afastando um pouquinho dos leitos do rio, acaba tendo menos matéria orgânica. E a gente sabe que videira não gosta de abundância, né? Então, quando tem muita matéria orgânica, ela fica preguiçosa, produz muita folhagem, muita folha e pouca qualidade na uva. Quando tem pouca matéria orgânica, o contrário, né? Ela concentra muito nas características da uva, a uva fica concentrada, intensa, com mais intensidade. Então, por isso que os vinhos aqui de Salta são vinhos com muita intensidade. Porque, primeiro, e as uvas tintas são as mais destacadas. Se a gente pegar aqui essa informação oficial da Wines of Argentina, a gente já vê. Uvas tintas representam quase 70%, sendo a Malbec a mais plantada, depois Cabernet Sauvignon, depois a Taná e depois a Merlot. Aliás, Taná vai muito bem aqui, tá? Exatamente por isso, porque a Taná aqui consegue ter um ciclo bem adequado, um ciclo um pouco mais longo e consegue desenvolver muito bem os perfis aromáticos. E consegue trabalhar muito bem, degradar o ácido tânico, desenvolver bem a parte de cadeias longas de tanino, tanino mais macio em boca. Fica um taná muito gostoso, mas com intensidade. Com intensidade, né? Ou seja, com características. Com intensidade, né? Mantendo bem o caráter varietal, mas com um bom processo de amadurecimento. E aqui é bem comum, aliás, o mais comum dos vinhos tintos são vinhos de corte, inclusive envolvendo essas 4 variedades aqui. A Bonarda depois aparece, Cabernet Franc, Syrah, várias outras, a Pinot Noir aparecendo cada vez melhor, certo? Mas com certeza, o maior destaque ainda são os Malbecs, e depois com certeza Cabernet Sauvignon, Taná e Merlot. E cortes, são bem mais comuns os cortes aqui em Salta do que necessariamente os vinhos varietais. Quando a gente fala das uvas brancas, é o grande oásis da Torrontés, principalmente essa variedade aqui chamada Torrontés Riojano, que é a melhor das Torrontés. E não à toa que das variedades brancas ela representa, né, 80%, né, quase 90%, né, 86%, 87%. E é o que eu provei com vocês, um vinho que acaba tendo uma intensidade de aromas e sabores muito interessante, com muitas características, muito positivo, só que muito mais equilibrado, porque Torrontés no resto da Argentina como um todo acaba fazendo Torrontés pesado. Acaba fazendo Torrontés cansativo, enjoativo, com muito aroma de flor, muito álcool, muito corpo, pouca acidez. Aqui não, aqui ela ganha acidez, ela ganha intensidade, ela ganha volume de boca. E aqui só porque eu falei para vocês, né, as variedades que eles chamam de as variedades rosadas, que são uvas tintas que acabam tendo pouca intensidade de cor, né? Crioja Chica, Cereja, Crioja Grande. São variedades aí interessantes, mas muito utilizadas essas variedades. Agora também resgatando para vinhos finos, mas muito utilizada para fazer destilados. Muito pisco são feitos com essas variedades, muitas outras bebidas alcoólicas são feitas com essas variedades. São variedades bem resistentes, né? Bem concentradas no sentido de não característica, não de cor, mas de álcool depois pelo processo de destilação, né? Então primeiro faz o vinho, depois destila o vinho, faz uma bebida destilada aí com bastante álcool. Bom, vamos lá.
Vamos olhar as áreas de vinhos aqui de Salta, porque são interessantes. Se a gente olhar aqui as áreas de vinhos, Salta, então, dentro da província, os vinhedos vão estar dentro desse grande vale, chamado Vale de Calchaquí. Eles até chamam, né, de Calchaquís, ou seja, vários vales aqui se formando, dentre duas grandes cadeias montanhosas, né? Duas cadeias bem importantes se formou. As cadeias do Vale de Quilmes, né? A cadeia montanhosa de Quilmes, carinhosamente, dá o nome inclusive para a cerveja mais famosa da Argentina. E depois várias outras cadeias de montanhas que se formaram aqui no leste. Como eu mostrei para vocês, o que acaba acontecendo? As chuvas ficam trancadas para o lado chileno, é a umidade, e a chuva e a umidade que vem do oceano ficam trancadas aqui antes das cadeias montanhosas. O Vale de Calchaquí fica um vale muito seco, por isso que chove um pouco aqui dentro. Aquele bolsão de seca é isso que se forma. O que acaba acontecendo? Os vinhedos eles vão estar espalhados em diferentes áreas aqui dentro. Primeira, que é a área de maior altitude, mas com volume muito pequeno de produção. O Vale de Cati. Cati é um vale que os vinhedos, inclusive a Colomé tem esse vinhedo que eles chamam de altura máxima, passa de 3.000 metros de altitude. Os principais vinhos, inclusive da Colomé, são vinhos que chegam caríssimos no Brasil. Quem importa a Colomé para o Brasil é a Decanter importadora. E esses vinhos, altura máxima, eles R$ 1.700, R$ 1.800. Muito caro. O volume de produção ele é muito pequeno. E a gente está, por enquanto, só falando dos pontos positivos, né? Mas tem muitos desafios para se produzir aqui dentro. Entre eles, riadas tardias. Entre eles, problema de excesso de sol. Então, não é fácil produzir. Imagina produzir mais de 3.000 metros de altitude, né? Muito problema de geada tardia. Muito problema de, muitas vezes, de brotação, excesso de frio. Então, não é fácil. Mas é um vale que vem se desenvolvendo, apesar do volume pequeno, com uma certa relevância. Depois, o Vale de Molinos. É um outro vale um pouquinho menor, que tem um pouquinho mais de volume de produção. É o segundo mais importante de toda aqui a região de Salta como um todo. E que faz vinhos com uma intensidade aromática muito interessante. São Carlos é uma região de menor altitude. Menor, 1.500 a 1.900. E que faz vinhos ainda bem amplos, né? Ou seja, são várias variedades são plantadas aqui. Uma região de turismo que está crescendo bastante. E o vale principal, a área principal de Salta, é o Vale de Cafayate. Que é o maior volume aqui. Então vamos lá. Vamos falar que Salta produz 1.600, tem total 3.600 hectares. Mais de 3.100 quase estão aqui no Vale de Cafayate. É o maior volume de produção todo. O maior destaque de produção vai estar aqui dentro. E o Vale de Cafayate, ele não tem tanta altitude, vamos lá, de 1.500 a 2.000, mas ele faz vinhos um pouco mais concentrados. Esse Vale de Cafayate é um vale que se formou com diferentes perfis de solos e com diferentes exposições dos vinhedos. Então tem vinhedos com exposição leste, tem vinhedos com exposição oeste, tem vinhedos com exposição sudeste. E o que acabava acontecendo? Os produtores antes pegavam as uvas, inclusive, né, os primeiros produtores aqui da região, pegavam uvas de várias áreas, vinificavam tudo junto. Agora, eles estão separando. Então, por exemplo, o que é Vale de Cafayate, áreas de Vale de Cafayate pode botar o nome Vale de Cafayate. Inclusive, citar, porque a Argentina permitiu citar esse nome dentro das indicações geográficas. Antes era citado somente Salta, depois foi citado, podia citar Salta e Vale de Calchaquí, e agora pode citar as áreas específicas, como Cafayate, Molinos, São Carlos, Cati. Então pode citar. O que isso faz? Dá um direcionamento também para vinhos de áreas mais específicas, sabe? Tô tomando um vinho do Vale de Cafayate. O vinho que eu tô tomando com vocês, ele é um vinho que ele é só classificado como Vale de Calchaquí, né? Então, eu sei que esse vinhedo, especificamente, vem de 1.700 metros de altitude, porque a Colomé citou, né? Tá citando que vem dessa área específica. Né? Então, eu sei que vem dessa área, desse grande vale, pode vir de áreas diferentes. Né? Ou seja, como ele está citando a indicação
a IG, indicação geográfica, nesse vinho aqui, como o Vale de Calchaquí, pode pegar uvas de áreas diferentes. Esse aqui, esses vinhedos, a Colomé, ela cita que ela pega de diferentes altitudes, mas principalmente 1.700 metros em volta da vinícola e tal. O que esse recurso dá para eles? Por exemplo, se ele só cita uma indicação geográfica um pouco maior. Se ele citasse Vale de Cafayate, só podia pegar a uva do Vale de Cafayate. Como citando Vale de Calchaquí, ele pode pegar uvas de áreas diferentes. Ah, preciso pegar um pouco de uva de uma área de maior altitude para equilibrar o vinho. Pode pegar. Mas a gente sabe que vem de Salta, de uma área significativa. Ah, mas é melhor ser mais específico, é o caminho que está se direcionando. Cada vez mais os vinhos estão vindo de áreas específicas, vinificando de áreas diferentes. Por quê? Porque a gente sabe o que está tomando, da área específica que está tomando. E isso é bem importante. Então, a área mais importante, Vale de Cafayate. Vale de Cafayate também está se destacando muito pela sua capacidade enoturística. Novas pousadas, novos restaurantes, novas áreas específicas. Então isso é bem representativo, que isso traz uma estrutura bem melhor para receber o turista, e o turista vindo traz um destaque bem maior. Posso falar para vocês, hoje na Argentina é o local onde estão cada vez mais atentos, prestando atenção. Hoje na Argentina são os vinhos de Salta. Por quê? Porque traz essa intensidade extra. Tudo isso que a gente falou, né, dessas características de Salta, faz vinhos mais intensos. A grande questão é que são regiões um pouco mais distantes e um pouco mais... a logística um pouquinho mais difícil, né? Mas áreas que eram mais baratas para se comprar. Hoje já é mais difícil. Mas também outro ponto bem relevante. Vamos pensar que cada vez está mais difícil a questão da água em regiões como Mendoza, províncias como Mendoza. Então, olhar para essas áreas que tem mais água pode ser um bom caminho, né? Pode ser uma área um pouquinho mais interessante que, né, vão se destacando aí e tendo um pouquinho mais de destaque como um todo, certo? Bom, aqui é só um resuminho, falando que a gente já passou, né? Aqui é a Piatelli, a vinícola Piatelli, olha que bonito, né? Parece que a gente está em outro planeta, assim. Isso aqui é só um resuminho para a gente passar alguns pontos relevantes. Temperatura média em torno de 18 graus, ou seja, a gente está falando de um clima um pouco mais fresco. Mas aqui é legal. Olha no Vale de Cafayate. Olha como é bonito vocês entenderem um pouquinho dos vinhedos, né? Então, eu estou trazendo algumas vinícolas e alguns vinhos para vocês. O Porvenir tem vários projetos bem legais, né? Já falamos um pouquinho da Colomé, falamos um pouco da Amalaia, falamos da Yalcorruia, né? Do Michel Rolland. O Porvenir é um projeto muito legal. A Gran Cru estava trazendo para o Brasil. E eu gosto muito do Porvenir, porque o Porvenir tem preços bem interessantes. Eles ficam em Cafayate, né? E muitas dessas vinícolas hoje vocês conseguem visitar com uma boa estrutura enoturística, que eu estava falando para vocês, com uma boa facilidade, inclusive, né? Fácil de vocês conseguirem visitar. Tem que marcar, né? Todo lugar para ir tem que marcar. Então é importante vocês marcarem antes de chegar lá. Bom, falando um pouquinho do Vale do Cafayate. Aqui o Vale do Cafayate tem algumas peculiaridades interessantes. Primeiro, olha como é bonito os vinhedos, né? Olha o que a gente está falando. Aqui tem uma centralzinha de distribuição de água, eles fazem a irrigação. Olha que fica legal, né? A irrigação, o que faz? Cria esses oásis de... literalmente vinhedos, oásis verdes no meio da área bem agreste, né? A gente vê que é bem escasso de água. E aí onde tem a irrigação, onde passa o riozinho, ó. Aqui passa o rio, provavelmente, ó. Eles conseguem criar esses oásis verdes bonitos. Mas olha como é uma área ampla. Olha como a insolação aqui facilita. Claro, tem algumas dificuldades. Aqui a gente tá falando do Vale do Cafayate, que é uma região que vai mais ou menos de 1.500 a 2.000 metros de altitude. Não só o Vale do Cafayate, mas como outros vales têm seus desafios aqui, né? Então, por exemplo, estava falando para vocês, a questão da exposição solar. Às vezes, um vinhedo pode ficar numa área que não pegue tanto sol, né? Pode ficar protegido por cadeias montanhosas. E às vezes tu pode ter problema de geada tardia aqui que mata a brotação, né? Às vezes geada tardia que pode matar até a floração, vindo muito tardio, porque aqui é muito alto, né? Então
pode vir daqui a pouco uma amplitude, vamos chamar de um desequilíbrio, onde baixa muito a temperatura, acaba tendo uma amplitude térmica em uma época um pouco menos quente ainda, e aí vem aquela geada, e aí congela tudo, e aí pode matar a floração, inclusive. Depois, insolação extra, tu pode ter problemas aqui, porque tu pode ter sol em excesso, calor em excesso, durante o dia, queimar as uvas, e aí a qualidade do vinho vai ser péssimo, né? E muitos outros desafios, como a própria questão da condução da água, né? Você tem água em abundante, mas você tem que conduzir a água. E para conduzir a água, sistemas de irrigação são muito caros. Então não é tão simples assim, por que não é mais desenvolvido? Por que não anda mais rápido e tal? Não. Depende muito de vários outros fatores. Aqui falando um pouquinho então do Vale de Cafaiate, que hoje é com certeza a área mais destacada, mas mais destacada de Salta para os seus vinhos, né? Aqui no Vale de Cafaiate, então, a gente está falando de quase 60% de toda a produção dos vales de Calchaquís, né, desses diferentes vales. Uma região, então, de altitude, grande amplitude térmica, grande destaque. Esses solos franco-arenosos, né, essa mistura de solos de silt com esse solo de areia, acaba permitindo, né, ter um perfil aromático muito, muito interessante. E a irrigação, como é um solo muito permeável, a irrigação acaba descendo um pouco mais e a raiz da videira também acaba descendo um pouquinho mais, né? Isso é bom porque a irrigação não fica só na superfície, como alguns solos aí que retém um pouco mais a água na superfície e a raiz da videira acaba ficando mais superficial. Se a raiz da videira infiltra um pouco mais, ela consegue buscar um pouco mais de micronutrientes, consegue buscar algumas outras informações também em áreas um pouquinho mais profundas. Bom, Vale de Cafaiate é o grande oásis hoje de produção então de Salta. É uma região que também tem uma estrutura melhor para receber. A gente falou do enoturismo, mas não só do enoturismo, mas do turismo como um todo também para turismo rural, turismo de aventura. Para quem gosta, tem muitos parques nacionais, parques que permitem também acampamentos e outras. Então tem bastante características aí interessantes aí para quem gosta de viajar, conhecer regiões e tudo mais, né? E esses solos que a gente tem, né? A gente também tem aquilo que a gente falou, os verões mais secos. Então, normalmente, a época de se visitar aqui são épocas um pouquinho mais quentes, porque o inverno aqui é muito frio, não só no Vale de Cafaiate, Salta como um todo. O inverno é muito frio, porque são regiões de altitude, muita neve. O inverno aqui a gente tá falando de menos graus aí, tipo -5, -6. Ou seja, é muito frio com muita neve. E, e no verão, como os verões os dias são quentes, as noites são um pouco mais frescas, é a melhor época de se visitar. Como os verões aqui, a gente sabe que esses bolsões de seca que se criam permite que se tenha aí bastante dias propícios a se aproveitar, né? Ou seja, não tem chuva, praticamente não chove aqui, né? Falar de 180, 200 milímetros por ano é nada, né? Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aqui, capital do Rio Grande do Sul, onde eu moro, tem dias que chove, já choveu 140 milímetros, ou seja, num dia chove o ano inteiro lá na região de Salta, né? Então, Vale do Cafaiate tem uma estrutura melhor e então bacana para quem gosta de aproveitar. Claro, tem que se programar porque, como eu falei, as vinícolas são um pouco mais longe uma das outras, o deslocamento não é tão simples, tá de carro e tudo mais. Uma região também que se desenvolve muito pela questão do artesanato. E até coloquei aqui algumas vinícolas para vocês, né, como referência aqui para conhecer. Sempre é legal dar uma pesquisada, entender um pouquinho, né, sobre o que o lugar permite, né, o que tem de estrutura, o que tem de facilidades e as vinícolas cada vez mais interessantes. Por exemplo, a Piatelli tem uma estrutura muito boa, inclusive de almoço, né, para passar o dia lá. Algumas vinícolas estão implementando restaurantes e pousadas para pode dormir na vinícola. São Pedro de Acorruia tem uma visita que é muito legal de se fazer, né? Também é bem bacana, vale a pena.
vale se conhecer e passar algum tempo lá. Bem bacana e tem bastante atrativos na região como um todo, não só os vinhos. Mas, claro, a gente gosta de vinho, a gente gosta de comer e beber. Muita coisa, uma dica extra, né, para quem vai a Salta, é harmonizar. Eles falam que a legítima empanada argentina, ela nasceu em Salta. A legítima empanada argentina, ela é salteia. Eu vou dizer para vocês, são empanadas maravilhosas. Realmente muito, muito incríveis, assim. Então, harmonizar. E aí eu vou dizer para vocês o que que é uma das minhas harmonizações mais peculiares da vida. Peculiares porque eu gosto e ela é pouco convencional, mas eu gosto bastante. É pegar um bom torrontés, como por exemplo esse da Colomé, e harmonizar ele com produtos que tenham toques de características de bacon, como empanadas. Então, pegar esse torrontés com uma boa empanada, e uma boa empanada que tem um pouquinho de bacon, né? Ou com carne, um pouquinho de carne defumada, mas fica simplesmente espetacular. Eu fiz vários testes de harmonização, porque eu gosto de testar bons vinhos, assim, com vários tipos de diferentes pratos, diferentes texturas, diferentes contextos, aromas e sabores. E posso falar para vocês, por exemplo, eu fiz a melhor harmonização dos testes que eu fiz com esse Colomé Torrontés. Foi um com queijos. Eu peguei queijos um pouquinho mais maturados, mas não com muita intensidade, né? Então não parmigiano reggiano de longa maturação, não. Mas queijos artesanais aqui que tem uma maturação um pouquinho maior, ficou incrível. E também uma massa com um pouquinho de bacon e dá uma fritada, dá uma douradinha nele ali. Coloca um pouquinho de pimentinha, né? Pimenta, aí não bota muita picância, né? Bota pimenta, pode pegar uma pimenta rosa, né? Dá uma moidinha ali que ela tem um perfil aromático mais interessante. Uma boa massa e aí dá até para brincar e colocar um pouco de ovo. Então dá até para brincar com a clássica carbonara aí, uma harmonização que fica muito bom. Por quê? Porque a carbonara a gente sabe que tem ovo. O ovo é muito difícil de harmonizar, ele conflita muito, principalmente com estrutura tânica, com tanino. Aqui o vinho branco não tem tanino, mas ele tem peso, ele tem sabor, ele tem acidez, então ele casa muito bem. Então vocês podem brincar e fazer, né, uma harmonização aí com carbonara. Claro, vai sempre de gosto pessoal, sempre é mais importante que cada um gosta, não é obrigatório, mas eu vou dizer para vocês que, por exemplo, uma carbonara com esse Colomé aqui fica, ó, simplesmente espetacular. E agora, né, o vinho já esquentou um pouquinho mais, tá com perfil, até você viu mais um pouquinho aqui para provar com vocês agora no final. E o perfil aromático dele é incrível, o vinho já tá, claro, numa temperatura um pouco maior, a gente já tá, né, provando ele faz um tempo, né, já tá fora da temperatura, mas com perfil aromático cada vez mais amplo. Vamos ver, em boca, um. Mesmo ele sendo um vinho, mesmo ele sendo um vinho, ele estando quente agora, um vinho branco, que ele tá fora de temperatura, ele ainda assim ele é fresco, tanta acidez que esse vinho tem. Ele, claro, não é o ideal tomar ele assim, é só a gente testar ele aqui, como é que fica nas suas características, fica um pouco mais evidente da gente entender o álcool, até a própria acidez, não é o melhor, porque não é como a gente vai tomar o vinho, mas ele é um vinho que tem esse álcool um pouco mais evidente, né? Tem essa característica um pouco mais destacada. Eu gosto muito, assim, de sentir como o vinho se comporta com o tempo. Claro, eu não vou tomar ele assim, eu não testo ele assim, mas é pra gente fazer algumas brincadeiras aqui. Dá pra sentir o quanto ele tem ainda de acidez mesmo quente, quanto que ele tem volume de boca. Claro que ele salienta um pouquinho mais o álcool, esse vinho tem 13,5% de álcool, mas provem os vinhos de Salta, né? Eu acho que tem muita coisa legal aqui pra vocês. Torrontés, os melhores que eu provei ultimamente são de Salta, os vinhos tintos com mais intensidade, principalmente, né, a gente viu Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot aparece muito bem, alguma coisa de Pinot, né, vem aparecendo, mas Pinots um pouquinho mais robustos, um pouco mais intensos, grandes volumes. A Argentina vale a dica, né, o que a Argentina tem entregue, assim, é com uma qualidade muito alta, destaque, referência. Eu gosto muito do que a Argentina tem feito.
E principalmente que a Argentina tem feito fora do Malbec de Mendoza, que é o mais tradicional. Aliás, uma dica para vocês, tá? Para quem gosta, esse livro, ele é um livro que está esgotado, que é o livro da Laura Catena, o livro anterior dela, né, o Vinho Argentino. Esse livro é muito bom. Esse livro fala bastante da evolução dos vinhos na Argentina como um todo. E claro, ele fala de outras regiões além de Mendoza, como que se desenvolve. Então esse livro é um livro muito legal para quem gosta, para quem quer, né, entender um pouquinho sobre o vinho argentino. Procurem, quem não achar mais nas livrarias, recomendo procurar nos sebos, enfim, porque é um livro muito legal. É um vinho argentino da Laura Catena, tá? Vocês vão entender bem o que que era o vinho argentino no conceito histórico, um pouco mais antigo, toda a transformação que o vinho argentino passou, até chegar nos tempos um pouco mais contemporâneos. Então vale muito a pena aí para quem gosta de livro. Eu tenho ele, né, aqui. Ele é um livro grandão, bonitão, é bilíngue, né? Ele é português e inglês, então facilita aí para quem gosta também de ler em inglês, tal, é bem legal, tá? Recomendo fortemente porque é bem bacana mesmo. Legal, deu pra gente, né, dar uma desbravada aqui nos vinhos de Salta, provem os vinhos de Salta tintos. Todo mundo acha que é vinho mais levinho, né? Não, é mais potente, é mais saboroso, tem mais estrutura tânica macia, com bastante acidez. E os brancos super destacados aí para essa característica, né? De mais sabor, intensidade, mais grande frescor. Por isso que é legal a gente estudar, por isso que é legal a gente aprender, porque sempre a gente vai, né, tendo mais possibilidade de provar coisas diferentes, ser mais assertivo e ter melhores experiências. Passou muito rápido a nossa aula de hoje, né? Mas é legal aprender um pouquinho mais sobre sal. Deixar um beijo para você, muito mais especial. Deixar aquele brinde de final de aula. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.